Olá, esse é o Arenê. Eu sou Alessandra Gonzaga, doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica. Eu sou Marcelo do Carmo, né? Assistente da Alessandra Gonzaga, por isso que eu tenho mais livros que ela, ó. O estagiário, né? Ele traz mais livros, Eu né? perguntei isso pra ele, por que eu tenho um livro e tu tem 3, hein? Ele disse, porque eu Pois sou é, mais quem pode, inseguro. pode, né? Quem não pode se sacode e traz os livros, Aí né? eu disse assim, ó, então você espera, porque a gente tem que ter isso gravado, né? Pois é. Bom, gente, então vamos lá. Antes da gente começar, hoje a gente já organizou a nossa pauta pensando no que a gente prometeu no último podcast. Isso. Então, no último podcast, a gente prometeu falar sobre comunicação. Dificuldades de comunicação, habilidades para comunicação. Isso mesmo. Então, apresentando o que nós vamos falar hoje, Maio. Eu vou falar do meu lado e daí tu explica as coisas que tu separou, tá? Ok. Então, eu tinha separado já, desde o último nosso podcast, falar sobre uma coisa que eu vi na revista Você S.A., uma capa da Você S.A., em que eles falavam sobre as dificuldades de comunicação no nosso tempo. Eu vou procurar aqui ver se eu encontro a revista específica para falar para vocês. Mas era basicamente isso, de que a gente, apesar de ter tantas formas possíveis de comunicação, que a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão muito opinativas para tudo, quem diria, né? Uhum. E com muita dificuldade de se comunicar. Então eu quero explorar um pouco isso sobre essa pauta. E já vou fazer um link, não entrando muito fundo, na comunicação não violenta, ou também conhecida como comunicação empática e assertiva, como a gente apelidou ela num treinamento nosso, inclusive. Então eu vou falar basicamente dessas duas coisas e vou fazer uns links com os que tu trouxe aí. E eu vou me preocupar em falar um pouquinho da comunicação nas organizações, né? Uhum. A gente até tinha falado da dificuldade de um líder que hoje ele tem 30 funcionários, 40 funcionários, né? Que ele precisa apoiar, monitorar, desenvolver. E não temos tanto tempo como a gente tinha no passado, né? Para a gente ter uma conversa aberta. E a importância da gente ter essa conversa aberta e saber usar com inteligência esse recurso cada vez mais escasso nas organizações, que é o tempo das pessoas, o tempo livre das pessoas. Com certeza. Então vamos lá, pegando agora então o primeiro a Você S.A., eu quero explorar um pouquinho disso daí, porque eu achei muito interessante. Eu estou fazendo um treinamento, um dos nossos tantos treinamentos remotos, né, em company que a gente faz, e o que eu tenho percebido nas últimas turmas é que as pessoas já chegam com muitas dicas para trocar entre os colegas. Então, as pessoas estão mais preparadas, digamos assim, nessas trocas sobre as relações interpessoais. As pessoas não chegam mais como chegavam há 15 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com isso, meio sem saber sequer qual era o campo da inteligência emocional. Hoje as pessoas têm diferentes autores que elas indicam e tudo mais. Isso eu acho uma coisa positiva. Mas onde é que eu acho que é negativo? É essa tendência que também existe de contraponto, nas redes sociais especialmente, de se ter que falar sobre as coisas de uma maneira opinativa, abrindo a câmera para opinar sobre qualquer coisa. As pessoas meio que estão com receio, né, de mostrar as suas vulnerabilidades, né? Tá todo mundo sempre ali em posição de suricato, que a gente brinca, né? Nossa, de onde vai vir a próxima ameaça à minha carreira, ao meu projeto, ao meu orçamento? Então, as pessoas, elas não estão mais confortáveis em falar uma coisa tão simples e direta como não sei, né? Demonstra para mim. Você conhece tal coisa? Não, nunca tive ouvido falar. Me fala. A gente tem vergonha de falar que não sabe. A gente tem vergonha de falar que não sei. Aliás, não é nem vergonha, né, Ari? É medo. A gente fala tanto da comunicação assertiva, né, empática, né, por que é a comunicação assertiva e empática? Uma comunicação não violenta é você saber se comunicar quando você está com raiva de alguém. Mas eu também tenho que saber me comunicar de forma direta sem ter medo de expor as minhas fragilidades, sem ter medo, né, de expor os meus erros. Por isso que a gente falou, já demos o spoiler, né, da comunicação empática assertiva. A importância de ter assertividade, não interessa qual seja a emoção de fundo, né? Além dessa coisa que tu tá trazendo de não ter medo de expor o que eu não sei, não se ter que colocar o tempo inteiro para ser a pessoa que tem algo a dizer. É parecido com isso que tu tá dizendo, mas é um pouco assim de quem, afinal de contas, está ouvindo, se tá todo mundo só falando.
Essa é que é a pergunta aqui que a gente tem que colocar. Uhum. Se todo mundo tem algo a dizer, mas ninguém tem nada para receber, quem é que tá ouvindo esse monte de gente falando o tempo inteiro? E eu até nos incluo nessa aqui com o nosso podcast. Eu sei que a gente se propõe toda semana a fazer uma coisa de trazer algo que está no inconsciente coletivo e traduzir. E a gente se prepara para isso. É muito gostoso fazer isso. Mas nós somos também consumidores de podcasts, de livros, de vídeos feitos por pessoas que estudam os assuntos que estão ali abordando, né? Então, eu acho que, sei lá, talvez eu esteja querendo dizer que a gente deveria se preparar mais ou valorizar quem se prepara mais para falar o que quer que seja. Sabe, olha, que tem um ditado antigo, né? A gente estava aqui antes da gravação falando de coisas antigas, tá? Que eu não vou nem falar porque eu fui proibido aqui. Pode Não, falar, não vou vai. falar. Eu achei bonitinho, ele lembrou do Chacrinha, Que gente. quem não se comunica se trumbica, Eu disse né? que essa piadinha é só para quem tem mais de 45. Mas não é uma piadinha, né? É um ditado antigo, né? Que fala assim, pergunta, quando alguém não para de falar, né? Uma matraquinha. Aí você perguntava para a pessoa antigamente, né? Você sabe por que você tem 2 ouvidos e uma boca? Isso, É porque eu você tem lembro que disso. escutar 2 vezes mais do que você fala, né? E a gente perdeu isso. Quando a gente está numa empresa, numa exposição, assim, numa situação de exposição, eu estou numa mesa de reunião, em que é esperado que todo mundo contribua ou participe ativamente de uma discussão, de uma análise, de uma tomada de decisão, as pessoas elas ficam tão preocupadas com o que elas vão falar ou com a vez delas falarem e ficam revendo notas e apontando e etc, etc, que elas simplesmente não participam do diálogo, não participam da conversa. E a gente percebeu isso, a gente estava até conversando isso outro dia, que esse mundo online elevou isso, potencializou isso. Porque agora você está ali numa telinha, então eu não estou exposto como a gente está aqui na mesa, né? Eu olhando para você, a gente olhando, você está vendo que eu estou mexendo, etc, etc. Não, eu estou aqui na minha tela, em casa ou no meu escritório remoto, eventualmente até com a câmera desligada. Ó, pessoal, eu vou desligar a câmera, tá? Sinto muito, mas a conexão está fraca, a internet está instável. Mas eu estou ali com a câmera desligada porque eu estou cuidando da minha vida aqui, preparando para o meu momento, né, os meus 5 minutos de fama, e eu não estou participando da conversa, não estou te ouvindo. Então é como se houvesse não uma conversa, não um diálogo, mas uma sequência de monólogos, né, Isso, online. esse era o meu ponto, Marco. Tu chegou no ponto aqui. Eu preciso fazer uma correção antes da gente seguir nessa linha de raciocínio. No início agora desse episódio, eu estava falando que eu ia abrir com a Você SA. E eu me enganei, é Você RH. Ah, tá, RH, pessoal? tá bom. É a Você RH, eu tô lendo aqui o post no LinkedIn, que da edição desse mês de fevereiro, o elo perdido da comunicação. Vou ler só mais um pouquinho para a gente poder piramidar mais um pouco em cima disso. Já teve a sensação de que está mais difícil entender os outros e ser entendido? A habilidade de se comunicar virou a competência mais desejada nas empresas, a competência mais desejada, né? Mas o diálogo nunca foi tão difícil. Saiba por que regredimos e como se acertar na era do trabalho híbrido. Então, como é que a gente traz essas dificuldades de se comunicar no trabalho híbrido, Marco? Como é que tu tá percebendo isso? Então, era justamente o que eu estava falando agora, né? A gente fica isolado, né, do lado de cada tela, e eu tenho, assim, uma folga muito maior, né, para me dedicar ao que eu tenho que falar, ao que eu preciso fazer, ao que eu tenho que comunicar, e eu acabo parando de prestar atenção no outro. Mais do que isso, quando a gente tem o mundo presencial, né, principalmente antes da pandemia, tá, vamos fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião. Vamos dedicar quanto tempo a essa reunião? Não, vamos fazer 1 hora de reunião. E às vezes essa 1 hora virava 1h15, virava 1h30. A gente tinha tempo para conversar. Porque eu vou discutir um assunto complexo, eu vou analisar um assunto complexo. Talvez 1 hora não seja suficiente. Né? Talvez eu tenha que pedir para você explicar de novo. Talvez eu tenha que interagir contigo e eu tenho que, no meio tempo ali, mudar a minha estratégia de comunicação para que a gente consiga trazer luz, né, a um assunto difícil. Quando a gente vai para o mundo online, o tempo se espremeu.
a gente não tem mais 1 hora de reunião, 1h30 de reunião, não dá para ficar mais, porque as nossas agendas, né, elas ficaram muito rígidas. E aí o que acontece? Olha, não sei o que vai fazer, mas tem que caber em meia hora. E aí o tempo ficou precioso. E para não gastar o nosso precioso tempo, às vezes a gente se faz de entendido quando a gente não de fato entendeu. Essa situação. Eu tenho 5 minutos para dar o recado, né? Então, eu tenho 5 minutos para dar o recado. Eu já começo fazendo um filtro, né? Isso é objetividade, isso é produtividade. Não, às vezes não é possível. Então, se eu tenho que discutir os aspectos A, B e C, não, em 5 minutos não dá para falar A, B e C. Em 5 minutos eu vou falar A e quem sabe B. Né? E aí eu já comecei a dar uma mensagem cortada pela metade. E aí você vai pegar aquilo com um pouco que você conseguiu de fato se atentar a ouvir, porque enquanto eu estava programado para falar A, B e C, em vez de você ouvir A, B e C, você só ouviu A, mas você não ouviu A porque você estava preocupada na réplica que você ia falar de D, E e F, né? Lembra aquela coisa que a gente estava falando outro dia do cometa Halley, né? Do telefone sem fio do cometa Halley? Uma quadrilha que a gente fazia quando era mais guri, ficava falando sobre essa história de uma mensagem passada pelo uma mensagem Halley. E quem passa adiante a mensagem vai entortando a mensagem e tem vários memes sobre isso, né? Uma coisa lá da década de 80, havia treinamentos corporativos. Meme, né? Eram treinamentos corporativos lá na década de 80 que era um quartel militar que o general ia falar para os soldados, né, sobre o cometa Halley e terminava lá na ponta os soldados entendendo que ia ter uma festa com Halley e seus cometas, né? Era uma coisa assim. Então, a gente está vivendo isso, esses ruídos de comunicação em função do mundo online. Tá. Eu, uma vida passada, o pessoal sabe disso, brincando, a gente fala que é vida passada porque a gente já teve muitas carreiras, né? Eu fui jornalista e mais tarde eu cheguei a dar aula de comunicação, tive a oportunidade de dar aula de comunicação para cursos de graduação, inclusive de comunicação multimídia, que era uma faculdade que tinha lá na faculdade Senac, um curso, né, de faculdade Senac. E interessante que assim, vamos lá, conceitos básicos de comunicação. Existe um emissor, existe um receptor, existe uma mensagem. Essa mensagem tem que ser recebida, né? Aquilo que antigamente na comunicação tecnológica era o ping e o pong, né? Eu mando daqui, tu diz recebi, manda de lá, câmbio, né? E no meio ali, para que essa mensagem possa chegar, existe o canal de comunicação. Então, quando a gente está falando da questão híbrida, o que está se modificando é o canal. Eu não tenho mais uma questão presencial. Eu estou com uma tela interagindo entre eu e o outro. Inclusive, várias expressões vêm das dificuldades disso, né? Eu tenho um cliente que diz que quando as clientes... Quando as reuniões ficam muito chatas, ele já começa a ligar o Alt Tab. Aí ele diz, eu já entrei em Alt Tab. Alt Tab é o equivalente a não estou mais te ouvindo. Estou fazendo outra coisa aqui enquanto você está falando. Né? E a gente está com esse Alt Tab ligado. A gente está com o Alt Tab ligado mesmo nas reuniões presenciais, que vale a dizer. Então, isso é um problema no canal. E é claro que é um problema também do que a gente falava já nas teorias de comunicação, do ruído da mensagem. A gente está cheio de ruído. O tal livro Noise, era aquele que a gente tinha que ter trazido nela. Então, eu acho que o ponto aqui que a gente quer chegar é aumentar o número de canais de comunicação só dificultou o papel desse emissor e desse receptor. E aí tem uma dificuldade a mais. Isso daí que você já falou já é um problema suficiente quando você está tratando um assunto complexo, né? Que, olha, comunico isso. Uma coisa é o que você comunica, outra coisa é o que você consegue comunicar, outra coisa é que o camarada entendeu, né? É o que você estava falando aí da teoria básica de comunicação. Só que digamos que você está nesse processo e eu não entendi. Isso. Aí eu fico com medo de falar que eu não entendi. Ou eu percebo que você não está prestando atenção e eu fico constrangido de te chamar a atenção. Você está entendendo? Me fala o que você entendeu então. Né? Ou pelo contrário, eu entendi, mas não concordei. Né? Vamos entrar num conflito aqui. Então, já era complicado o suficiente, né, quando a informação é uma comunicação. Agora, quando é uma negociação, quando é uma diferença de opinião,
quando é uma situação que envolve uma emoção, né, associada à natureza do que está sendo discutido, bom, aí a gente eleva a potência, né, dessa dificuldade de comunicação. E aí vamos colocar o elemento emocional no meio do caminho, que isso não tinha na minha época da comunicação. Como eu disse, eu saí da comunicação verbal ou formal e passei a trabalhar muito a comunicação não verbal ou até a mensagens que o corpo faz nas nossas expressões emocionais. Então, o que eu tenho a sensação, Má, são duas coisas. Uma, a ansiedade que vem da gente ter janelas demais abertas de comunicação. Então, A dificuldade de ter foco, né? A dificuldade do foco. O nome do foco é justamente concentrar. Quando eu concentro a minha atenção, eu tenho foco atencional. E aí eu consigo enxergar aquilo que eu estou vendo com mais acurácia, né? Consigo entender aquilo ali com mais precisão. Quando eu aumento a quantidade de estímulos e eu aumento as diferentes janelas de atenção, eu não consigo me concentrar em nenhuma. Então aqui a gente já fala até do mito da multitarefa. Nós não somos multitarefa. É só a gente lembrar, por exemplo, se você trabalha com câmeras, né? Eu estou apontando para as câmeras aqui do estúdio, né? O que acontece quando sai do foco? Fica tudo meio nublado, né? Você não consegue, né? Perde o foco. Tá fora de foco. O que é aquilo ali? Não tô conseguindo ver, tá fora de foco, né? Isso. Então, quando você tenta abraçar, né? Dar um passo maior que a perna, né? Você não consegue entender as coisas, enxergar as coisas com nitidez. E aí, nossa, é meio caminho, né, para a coisa dar errado. Então a primeira emoção que eu percebo que decorre das nossas dificuldades de comunicação é evidentemente a ansiedade. Mas uma segunda emoção eu sinto que está muito próxima, que não é tanto o medo de antagonizar. Eu até acho que as pessoas estão bastante antagonistas. Eu acho que as pessoas têm uma ansiedade, mas eu acho que talvez a palavra não seja ansiedade, seja insegurança, em torno do que elas precisam mostrar de valor. Ou seja, eu preciso te dizer o que eu penso para que tu perceba que eu também sei. Eu preciso dar a minha versão, a minha posição sobre isso. Eu preciso ter uma opinião sobre tudo. É o tal do ter aquela velha opinião formada sobre tudo. As pessoas têm que cada vez mais colocar-se naquela situação. E daí eu não tô te ouvindo, não porque eu não acho interessante o que tu tá dizendo, mas porque eu tô me preparando para quando eu for falar. Então aquela pausa que eu tô fazendo, eu tô pensando aqui, o que eu vou te dizer? E se eu tô pensando no que eu vou te dizer, cara, eu já não tô mais fazendo uma comunicação contigo. Aí voltamos aos monólogos que tu começou aqui falando. Aí é uma sequência de monólogos em que as pessoas fazem uma pausa até a sua próxima vez nessa palestra. Exatamente. Diálogo predispõe, eu não sei o que eu vou dizer a seguir. Isso que parte de ter um diálogo. E eu preciso te ouvir, para que te ouvindo eu tenha impressões sobre a realidade, eu tenha interpretações sobre o que a gente está falando, e daí eu vou saber o que eu vou dizer. Se eu já sei de antemão o que eu vou dizer, eu não estou te ouvindo. E aí o emissor, né, ele também precisa ter uma boa habilidade. Não vamos colocar todo o problema, né, na conta, né, de quem não está prestando atenção. Sim. Né? Quem está colocando a mensagem também tem que ter a habilidade de colocar a mensagem. Aconteceu numa conferência que eu tive essa semana. Conferência, olha, de novo a nossa idade está pegando hoje, né? Já pegamos o Cometa Halley e o Chacrinha, agora vem com conferência em vez de reunião online. Mas eu estava fazendo uma reunião, portanto, né? Eu saí um pouco da área de trabalho e fui numa área ao ar livre para fazer uma conversa rápida com uma pessoa. Muito bem. E era para ser uma conversa rápida, era para trocar um bate-papo. Só que essa pessoa que estava do outro lado não tinha noção do seu tempo de fala. Já aconteceu isso com você? Da pessoa falar como se não houvesse amanhã, contando detalhes sobre um evento que tinha acontecido no dia anterior, com uma riqueza de detalhes que não dava tempo. Dá vontade de passar o fast forward, sabe aquele coisa que a gente tem no áudio do WhatsApp, que dá pra gente acelerar a pessoa? Sim. Se desse pra acelerar algumas pessoas. Então, assim, aí o problema do emissor, que tá abusando do seu microfone de fala e que não tá respeitando o tempo daquela interação. Sim. Né? Não tem isso também? Eu me lembro quando eu era criança do sermão de missa, né? Quando a gente ia na missa, então... dependendo do padre que estava lá falando o sermão, às vezes tinha um padre alemão lá,
que ele falava assim, aquele tom monótono, aquele tom monocorde, aqueles 20 minutos de sermão de missa e tudo. E ainda no alto-falante da igreja ficava assim, o que ele tá falando? Já é latim, eu não percebi, né? Era terrível! E o cara seguia falando assim, ninguém prestava atenção, a missa inteira. E o pior é que não tinha nem celular na época, né, pra ver o que. Enquanto o cara tá falando, eu tô navegando aqui. Não, tinha que ficar ali, de castigo. Ai, meu Deus do céu. Então é uma responsabilidade compartilhada de quem fala e de quem escuta. Nessa troca, a gente tem que saber honrar os dois lados, né? Muito bem, acho que o primeiro Vamos tema falar já de assertividade, então. Vamos lá, porque já estamos em 20 minutos e esse tema já rendeu, tá? Tô vendo que teus livros nós vamos ter que passar por eles correndo, Não, Mar. vamos passar por eles. Então, sobre comunicação não violenta, tem uma frase aqui, esse livro é do Thomas Dasenburg, vou te mostrar pra câmera lá, ó. Tá? Eu acho até que a gente já trouxe esse livro aqui, se não, fica trazido, acho né? Que nós vamos em algum dos 27 episódios do HN. Como se relacionar bem usando a comunicação não violenta. Eu gosto muito dele, mais inclusive do Rosenberg. Eu gosto muito dessa interpretação que o Dasenburg dá, tá? Aliás, vou aproveitar aqui que eu tô falando de comunicação não violenta e quero mandar um abraço para Vivian Laup, que disse que estava nos ouvindo esses dias na estrada, né? Olha só. Vivian, vou ouvir teus áudios daqui a pouco, tá? Muito bem. Então daí deixa eu ver aqui, ó. Olha só que legal isso que ele diz logo na entrada do livro, página 17. A violência é a expressão de uma frustração impossível de ser manifesta em palavras. É por isso que jamais conseguimos descrever com exatidão o que sentimos ou o que queremos. Ao crescer, nos privamos dos próprios sentimentos e necessidades, para tentar escutar pais, irmãos, professores, etc. E assim prestamos atenção aos sentimentos e necessidades de todos, exceto de nós mesmos. Para nos integrarmos, acreditamos que é necessário privar-se daquilo que necessitamos. Então, ou seja, é preciso eu compreender a minha frustração, saber o que eu preciso, que necessidade eu tenho que atender, para que eu consiga aí sim elaborar um pedido para uma pessoa, ou uma solicitação, uma consideração a partir do que eu estou sentindo e não do que eu estou vendo no outro. Então, a maior parte das pessoas, esse é o princípio da comunicação não violenta, elas saem reagindo ao comportamento do outro. Ou fingindo não ver porque não querem o conflito. É o que o pessoal lá do Texas, né, fala que é uma resposta não reflexiva. Isso. Não passou, né, pela cognição. Bateu, levou. Bateu, né? levou. E falou, não, peraí, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Então precisa ter essa passada, né, pela cognição, esse entendimento, desse encadeamento todo desse entendimento para a gente chegar na tal da assertividade, né? Vou mostrar já um primeiro livro meu aqui, ó. Maravilhoso. Né? A gente, se Deus quiser, vai conseguir fazer a tradução para o transformativa, Brasil. né? Já falamos sobre isso. Já falamos. Né? E aqui na página 97, né, que ele fala sobre a assertividade. Traduz né? aí para nós a assertividade. Então, a assertividade é essa habilidade de comunicar com os outros de uma forma direta, confortável e respeitável. É dizer o que tem que ser dito sem ficar com medo. Né, de dizer o que precisa ser dito para alguém, né? Mas fazer isso de uma forma respeitosa, clara, que gere ação, né? Ele tem aqui, tu já falou isso em alguma aula. A gente já falou aqui em algum dos nossos podcasts. Né? Que tem essa, tá ele tem essa caminho entre a agressividade e a passividade, né? Tem essa frase aqui do Aristóteles, né? Que qualquer um pode ficar com raiva, né? Ou bravo, né? Isso é fácil, né? O duro é você ficar bravo com a pessoa certa, na amplitude certa, né, no grau certo, no momento certo, para o propósito certo e do modo certo. Né? Então, não é só sair gritando, né? Sair, tô bravo. Tá, onde é que tu quer chegar? O que você quer com isso? Né? O que você quer comunicar? Então, essa habilidade de ser assertivo, né, falar o que tem que ser dito, nem exagerando, né, no sentimento de raiva, nem recuando, né, nem indo para o oposto, né, para a submissão, ser excessivamente cordato, não dizendo o que precisa ser dito, né, porque eu fiquei com medo de dizer, ou com receio de dizer, ou ficar chato de dizer, né,
a gente tem que encontrar esse saudável ponto do meio. E lembrar que eu estou comunicando alguma coisa porque uma ação precisa ser tomada, uma correção precisa ser executada, uma mudança de comportamento ela é necessária. Eu não estou comunicando por comunicar, eu estou comunicando em função de uma necessidade que precisa ser expressa claramente. Legal. Você sabe que a gente já falava sobre isso. Por que eu prefiro o termo comunicação empática assertiva? Que inclusive foi algo que a gente criou há alguns anos atrás. A gente fazia um treinamento junto com a Renata Bidoni, que saudade que deu dela. E justamente assim, por que eu gosto mais de comunicação empática assertiva? Porque envolve outras emoções. Quando eu digo que uma comunicação é não violenta, basicamente eu estou tentando eliminar ou diminuir a presença da raiva. Mas eu não estou trabalhando outros elementos que a empatia pode captar. Então a empatia não é só eu compreender o teu sentimento de raiva, a tua frustração com algo, mas também o que possa estar de alguma maneira te entristecendo, por exemplo, do que você possa ter aversão, medo, insegurança, né? Então como o espectro de emoções é amplo, eu acho legal a gente colocar o campo da empatia aqui, porque eu vou saber comunicar melhor se eu conseguir captar melhor o meu receptor da mensagem. Eu vou conseguir te dizer melhor o que eu preciso de ti se eu conseguir ler o teu momento. Sim. Que não é a qualquer momento que eu tendo, peraí que eu preparei meu discurso, senta aí e escuta, que agora eu sei exatamente o que eu tenho para te dizer. Não adianta você saber o que você tem para dizer. Você tem que saber qual é o melhor momento e qual é o melhor estado emocional para acessar esse assunto com esta pessoa. É isso que eu acho que a comunicação assertiva e a inteligência emocional agrega nessa teoria aí da comunicação não violenta. Porque uma coisa é dito aqui na CNV, o que você precisa, e você vai expressar o que você precisa. Mas ao expressar o que você precisa modelar, precisa fazer a regulação. E essa regulação depende do estado emocional do receptor. Claro. Então eu tenho que, o que eu preciso, como é que eu estou, para quem que eu preciso comunicar isso e como é que ele está, e em função dessas duas variáveis, eu vou modelar a mensagem. Com certeza. Eu não posso simplesmente modelar a mensagem a partir só da minha necessidade de como eu estou. Não, eu preciso fazer essa mensagem chegar e ser entendida do outro lado. É aí que a inteligência emocional faz esse filtro situacional. Isso. Então, não apenas é o que dizer, é o como e o quando dizer. Com a intensidade, no momento certo, da forma certa, né? É aquela história, né? Tu vivia me dizendo, Má, que eu, às 10 para meio-dia, sou um ser humano um pouco menos aberto, né, ao diálogo. Vai dando a fome, né? Então, a fome me deixa mais irritada, menos propensa a ouvir. Então, claro, esse é um exemplo bem pitoresco aí, que tem muita gente que nem eu fica brava quando tá com fome, mas que mostra como existem diferentes momentos no dia, na nossa vida, há inclusive lugares diferentes para se abordar determinados assuntos. Hoje aconteceu de um cliente estar fazendo uma sessão comigo de coaching e ele foi para um café lá em São Paulo. E muito bem, estava num canto do café conversando, dali a pouco ele disse, vamos ter que interromper aqui. Por quê? Porque alguém está fumando aqui perto. E eu não estou conseguindo me concentrar na nossa sessão com esse cheiro de cigarro. Então, aqui é mais um dos ruídos possíveis. O ruído não é só sonoro. É todo e qualquer desconforto que me impede de te ouvir com clareza e de me comunicar com clareza contigo. Muito bem, o que tu já está olhando aí no livro? Não, eu peguei aqui, eu tô fazendo exatamente o que eu falei que a gente faz, né? Tu tá falando, eu tô te ouvindo, né? Mas eu só coloquei aqui porque eu tava preocupado com o tempo ali, né? Esse aqui é um livro que eu acho que vale a pena, né, falar, da Kim Scott, né? Candura radical. Candura. Mas a candura, não entenda assim, não é isso, né? A candura é a pessoa que fala o que precisa ser dito, né, mas de uma forma humana. Né? Que bacana, mas eu não conhecia esse livro. Eu vou dar um exemplo aqui, né, da minha madrinha, né, Tia Elita, né, eu cito esse exemplo às vezes, né, nos treinamentos, né, que Deus a tenha, né, mas imagina, né, eu era uma criança muito gulosa, muito, muito, muito gulosa.
E eu estava com a tia no mercado, né? A gente foi fazer compra, né? Eu fui junto com ela para ajudar, né? A tia no mercado. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, alguma coisa assim. Especialmente ajudar a questão de doce, isso. sabe? E a tia comprou bombom. Ela comprava bombom sonho de valsa, um paquezinho assim de bombom sonho de valsa e tal. E ela guardando as compras no carro, eu falei, tia, posso comer um bombom? Né? Ela falou, não, mas você não jantou ainda. Tá? Ah, tia, só um bombom, aquela coisa de criança chata, né? Ela falou, tá bom, toma aqui um bombom. E aí eu peguei o bombom sonho de valsa, abri o bombom sonho de valsa e... Que nem um cachorro. Uma vez toda na boca. E a tia Elita falou assim, menino, coisa feia, não é assim que faz. Que coisa mais feia. Eu falei, putz, né, vou ficar de castigo. Vem aqui, fica aqui do meu lado. O que a tia fez? Pegou um outro bombom, abriu e me fez comer mordidinha por mordidinha. Ai, que bonitinho! Que amor! Resultado, nunca mais eu consegui comer um bombom não, né? Então, ela falou o que precisava ser dito, mas de uma forma cândida, humana, que amor, né? Se ela tivesse, né, me deixado de castigo, se ela tivesse, até hoje eu vou comer esse bombom aqui, vou colocar 2 na boca, né? Não, né? Então é isso, né? Você falar o que precisa ser dito, mas de uma forma humana. Que legal. E ele coloca, ela coloca, quem coloca aqui nesse livro, né? Tem 2 dimensões aqui, né? Uma dimensão é, você fala o que precisa ser dito ou você não fala o que precisa ser dito? E como você fala isso? De uma forma humana ou de uma forma... mais dura, né, mais... patrola, né? Chutando, né? Então ela coloca aqui, isso que é interessante, você que é líder de equipe, né, que você precisa conversar com as suas pessoas, ela explora as armadilhas, né, que a gente geralmente vê por aí, ou cai nessas armadilhas, por não ser assertivo. Então, por exemplo, né, quando eu tenho medo de falar, mas sou simpático. Uhum. Ela chama isso de uma manipulação insincera. Ah. Por exemplo, eu tenho um subordinado, e esse subordinado ele está aguardando uma oportunidade de fazer uma imersão, fazer um treinamento, receber uma promoção. Eu já sei, né, que ele não vai ser promovido. Uhum. Eu já sei, né, que não tem verba suficiente para atender a demanda dele. Mas o que eu falo? Em vez de falar, olha, fulano, senta aqui, vamos conversar, não tem como, né, a empresa está nessa situação, eu manipulo ele, olha, estou tentando, vamos ver, quem sabe o mês que vem. Tem uma fala condescendente, que na verdade não é uma fala que traz eu a não verdade. dou a má notícia, eu fico com receio de dar a má notícia. Eu evito né? conflito. Eu evito conflito. Ou então, quando você comete um erro, né? Você faz uma coisa errada, você sabia que você estava fazendo uma coisa errada, você fez uma escolha para fazer uma coisa errada, alguém vem e te chama atenção, né? Você fez errado aqui. Ah, desculpa, eu não sabia. Eu não tinha entendido. Sabia sim, né? Mas você fica com medo, com receio, né, de falar o que precisa ser dito. Isso tem a ver com um certo princípio aí, da forma como tu está explicando, Mar, de não tomar responsabilidade, né? Pela própria fala e pelos próprios movimentos, que é uma atitude um tanto covarde. Eu acho que essa coisa de falar na hora que tem que ser falada e o movimento da assertividade, ele exige coragem. Não é raiva que ele exige, é a coragem, é a ausência ou o medo em movimento, como fala Brené Brown, né? E da corresponsabilidade. Às vezes um camarada que ele é patrola, né? Ele também tem responsabilidade, mas como é que ele foge da responsabilidade? Descascando o caminhão de melancia, né? Ou despejando o caminhão de melancia em cima de você. De tal forma que você fica acuado, completamente acuado, e o problema é teu, não é meu. Aí é o passivo-agressivo já. É o passivo-agressivo, são essas estratégias manipuladoras que acabam, né, colocando, né, todo esse problema. Então ela explora, né, todos esses problemas, mas ela também, né, dá algumas dicas, né? E eu gostei aqui, né, de uma forma assim muito clara, né? Se você tem dificuldade de dar um feedback negativo ou corrigir, né, uma postura, um comportamento do seu colaborador, do seu funcionário, do seu parceiro, etc, etc, etc.
essa não deve ser a primeira conversa séria que você tem com ele. Uhum. Então, numa primeira conversa séria que eu tenho com você, eu peço que você me critique. Interessante. Não sei se eu gosto disso. Ela sempre faz isso comigo. Não sei se Reclama para Kim, tá? Mas eu gostei da Kim, por quê? Né? Porque a gente coloca uma cultura, a gente estabelece uma relação de como a gente tem que tratar erros aqui. Como que a gente tem que tratar feedback aqui. Então, é como se eu desse o tom. Tá, mas eu acho que tem outras maneiras de fazer isso. É uma das maneiras. Então, desde que não soe uma coisa... Sabe aquela falsa nobreza? Não, isso também é um inclusive, né, ela chama, antes de chegar nisso, né, da falsa nobreza, ela chama isso de empatia ruinosa, né? Ou uma empatia que é falsa, né? Essa falsa. falsidade, né? Não é assim, é a queridinha não é queridinho, sabe? Aqui comece por pedir críticas, não dando as críticas, né? Então, e não é na mesma conversa, Ali. Não é no mesmo momento de feedback. Mas sabe o que me é pareceu? para dar o tom, né? Ou então, quando tem um erro, né? Aponte você os seus erros, né, para os seus funcionários. Numa relação de parceria, eu até entendo isso. Eu gosto, inclusive, de uma máxima que é do Jordan Peterson, tem que contar de quem é, que ele fala no livro das 12 regras, que numa briga de casal, por exemplo, e ele fala que ele fazia isso com a esposa dele, quando os dois estavam muito bravos, eles combinavam de alguma maneira, para não se separarem mesmo, porque os dois ficavam rapidamente bravos, eles saíam da mesma peça, iam se acalmar, cada um numa peça, sob o acordo de que quando eles voltassem a falar, eles começariam cada um deles com a frase, eu errei em. Ou seja, cada um Mas é exatamente o que ela está falando aqui. Mas veja, é muito diferente eu te dizer no que eu acho que eu estou errada e eu pedir para te me criticar para que eu possa ganhar fôlego para depois de criticar. Não, mas não é nesse toma lá da cara. Cuidado, É para né? estabelecer o clima. Talvez eu não tenha me expressado direito. Não, então é para você colocar o tom. Como é que as coisas funcionam aqui? É como se eu estivesse criando um ambiente de segurança psicológica. Tá, né? entendi. Então, quando eu sou o primeiro a apontar um erro, uma falha minha, né? Olha, tudo bem a gente falar que a gente errou. Tudo bem a gente apresentar um erro, ninguém vai... Né, tudo bem errar, é seguro tudo bem errar. Quando eu preciso pedir ajuda, né, eu estou numa posição de chefia, né, eu posso chegar para ti e falar, Ali, faz isso daqui para mim. Isso é uma coisa. Ali, você pode me ajudar a fazer isso? Tudo bem pedir ajuda. Né? Acho então, muito tudo legal. bem eu apontar os meus próprios erros. Tudo bem eu pedir para você, né, me dar um feedback sobre o que você acha que eu precisaria melhorar. Então, você deve começar a dar o exemplo a partir de si de como que essas conversas difíceis devem ser, né, conduzidas nesse ambiente de trabalho nosso aqui. Legal. E aí, então é assim que acontece. Olha, ele falou que está errado, não caiu o céu, né? Deixa eu pegar esse termo conversas difíceis, Marco. Eu acho muito legal que tu me fez ter um insight aqui agora. Aqui agora, viu, gente? Me veio esse insight. De que uma conversa difícil, do ponto de vista emocional, é uma conversa que tem elementos para criar emoções negativas. Algo nela, nesse ar, nesse espaço aqui que a gente está trocando, se a conversa é difícil, que faz com que eu sinta coisas desagradáveis, que são as tais emoções negativas. O fato da gente ter emoções negativas gera um efeito colateral, que é o de tentar evitá-las. E a evitação passa, às vezes, a ser muito mais desagradável do que efetivamente sentir algo negativo. Onde é que eu quero chegar? Quando eu posso errar, eu afasto o medo de errar. Eu afasto aquela sensação de desconforto de errei. Eu disse, eu errei. Eu parto daí.
E quando eu parto de eu errei, eu já perdi vários desconfortos que eram de evitar falar sobre isso. Então, eu sei que talvez eu não esteja conseguindo me expressar bem, mas o que eu quero dizer é que é extremamente libertador a gente assumir que a gente errou. É muito gostoso isso, gente. E aí, o que acontece? Esse tipo de postura, assim como uma notícia ruim, né, voa, esse tipo de postura também voa pelos corredores, né? Também vai para as rádios, né, corredores. Que eu lembro que eu coloquei no nosso último podcast, né? Imagina um camarada que ele tem lá 70 pessoas sob seu comando. O que as empresas fazem? Não, política portas abertas, né? Se o cara tem um problema, ele vem aqui e ele comunica. Qualquer um pode abrir a porta da minha sala, qualquer um pode me mandar um e-mail, qualquer um pode mandar... Tá. Eu vou te mandar um e-mail, né, se eu vi como você tratou o outro. Então, quando você faz questão de expor isso, e não é só para a pessoa, né? Olha, é assim que a coisa funciona aqui, e a pessoa percebe, vai comentar com os colegas veem como está sendo comentado. É seguro, então, fazer essa comunicação. Porque não adianta você falar assim, não, portas abertas, quem quiser vem aqui conversar comigo. Só que o último que foi, o que aconteceu? Mas então, o caso de sangue que a gente brinca, então, antigamente, né, nos filmes o pessoal até brinca com isso, né? Quando vinha um mensageiro e trazia, né, a má notícia, o que os reis faziam? A notícia ruim, mata o mensageiro, né? Tanto é que tem aquela brincadeira, né? Não mate o mensageiro, né? É porque era isso que acontecia. Notícia ruim trazida por um mensageiro, né? Perdemos a guerra. Tá, mata esse cara. Né? Era mais ou menos assim que acontecia. Então, tudo bem trazer notícias ruins. Aí, eu posso pegar outro livro, que eu já estou preocupado ali, que está com 42 minutos. Vamos lá, traz o... Esse é o Vaik, né, que eu adoro. Né? Tá, esse cara tu já trouxe várias vezes. Já trouxe várias vezes, mas eu vou trazer esse aspecto, dois aspectos Mostra aqui do lá Vaik. a capa para o pessoal. Isso, né? Esses aí a gente, desculpa, gente, que a gente tá com livros em inglês, mas vocês sabem que aqui no Areneiê, a ideia não é que você saia comprando livros, é mostrar que a gente tá trazendo conhecimento de ponta e muitos não têm tradução, né? E se você está numa organização, está numa empresa, você acha que é interessante esse assunto, olha, queria saber mais sobre aquilo, né? A gente pode levar esse treinamento, uma palestra, né? Explorar mais esse assunto na sua organização, né? Traduzido numa linguagem, né, que seja acessível, né, para o teu pessoal aí, tá? Também esse é o nosso objetivo aqui, né? Mostrar que tipo de assuntos, né, que tipo de estratégias podem ser exploradas nas organizações. Mas o Vaik, ele coloca aqui, olha, nessa toada aí de não mate o mensageiro, né? Quem é que vai trazer a má notícia? Quem é que vai ter coragem de falar a má notícia? Então, uma das coisas que o Vaik fala aqui, quando você tem uma preocupação excessiva com o erro, preocupação excessiva com a falha, eu, líder, já posso deixar claro para a minha equipe que eu já sei quais são os pontos críticos aqui de falha. Onde eu espero, onde pode haver problema. Porque uma coisa vou simular aqui, estamos numa reunião num projeto, é isso que a gente vai fazer, Alessandra, você tem que fazer isso, Ana, você tem que fazer aquilo, Silvia, você tem que fazer aquele outro, tudo bem, vocês entenderam? Entenderam? Beleza, tal. Obrigado. Aí a Alessandra vai lá fazer, a Ana vai lá fazer, a Silvia e os problemas começam a pipocar. Aí você fica ali sofrendo, ansiosa, né, por causa do problema, ai meu Deus, como é que eu vou voltar para a reunião e não sei lá. Antídoto proposto pelo Vaik. Alessandra, você precisa fazer isso, Ana, você precisa fazer aquilo, Silvia, você precisa fazer aquilo. Alessandra, no teu escopo aqui, olha, tem esse ponto que pode dar problema. Eu já estou sabendo disso. Isso daqui é uma zona de risco. Pode ser que aqui dê ruim, né? Ana, teu ponto crítico aqui é isso, né? Cuidado com tal coisa. Aqui é provável que a gente tenha problema. Então ele já sabe, né, que aqui é um ponto crítico. Então, se der o problema, você vai ficar menos ansiosa. Eu já tomei, em vez de chegar e falar, fingir de morto, né? Elas que se virem, né? Quem sabe elas conseguem resolver o problema. Não, eu já deixo vocês menos ansiosas, né? Eu já deixo meus funcionários menos ansiosos, já antecipando para esse funcionário, olha, eu sei que aqui pode ser que não dê.
Eu sei que aqui pode ser que o prazo estoure. Eu sei que aqui a gente pode ter uma negociação difícil. Ele já estava sabendo. Tá, tu tá trazendo aqui uma coisa que eu queria ter comentado do outro livro. Que bom que tu trouxe. Que eu acho que tão importante quanto a gente ter um jeito certo de abordar e da gente deixar as pessoas com a segurança psicológica, é no caso das empresas, que a gente estava dando o exemplo do casal, que o gestor deixe claro que ele precisa das pessoas. Uma das coisas que causa muita ansiedade na comunicação, isso pegando aqui dos clientes que a gente aborda no one-on-one, né, no coaching executivo, é a sensação de que eu não sei o que você espera de mim. E aí eu começo a supor coisas e a supor respostas tuas, porque não está claro o que você pensa a respeito. Então eu acho bem legal essa ideia de já me antecipar um pouco, porque eu digo o que eu espero de ti e eu digo o que pode acontecer para que você não consiga isso que eu espero de ti. Já de alguma maneira te ajuda a diminuir todas as ansiedades em torno disso. Bem legal, gostei dessa. Essa é uma das ferramentas, né, do que o Weik fala, né, que é a Mindfulness Organization, né, a organização mindful, né, a organização que conscienciosa, atenta. Que conhece a própria organização. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa aí, né, que a gente falava assim, a empresa não sabe o que a empresa sabe. Né? Ou então, quando tu fez o Leadership Meeting lá, né, e tu promoveu práticas voltadas a compartilhar o conhecimento e habilidades dentro da organização. Então, por exemplo, uma das coisas que o Weik traz aqui é um assessment de um grau de conscienciosidade da organização, com base em um quanto que na organização algumas práticas, né, para melhorar a comunicação e a colaboração são tomadas fora das reuniões, fora dos problemas, é assim, backstage. Para um pouco, fecha as coisas, né? E vamos ver aqui de cima como é que a gente está trabalhando aqui. Como é que a coisa está fluindo aqui? O que a gente pode fazer para melhorar esse é o velho aprendizado de sistema, né, aprendizado. Então, por exemplo, eu vou colocar algumas perguntas aqui desse assessment que eu acho interessantes. A gente tem um bom mapa, né, dos talentos individuais dos nossos colegas? Né, porque eu sei a tua função, mas eu conheço as tuas competências, eu sei em que você pode me ajudar. Mato, já me deu mais 2 aí. Calma, deixa eu terminar aqui. Tá. Então, por exemplo, né, sei lá, eu sou professor de economia, mas eu sou muito bom em estatística. Só que você não sabe disso, porque você só vê minhas aulas de conjuntura econômica, você não vê eu fazendo estatística aplicada, né? Tô com um problema aqui em estatística, quem é que pode me ajudar? Marcelo. Marcelo sabe. Sabe assim, eu tô com um problema aqui, quem é que pode me ajudar? Não tenho a menor ideia quem é que pode me ajudar, né? Não, eu sei quem é que pode me ajudar. Então, quando eu tiver um problema, eu não vou ficar aqui tentando dar murro em ponta de faca, dando cabeçada. Vou falar com o Marcelo. Tu me deu uma ideia porque a muito gente boa troca, pra gente né, essas informações, né? Tá, então só para não esquecer, vou deixar dito que depois a gente esquece que a gente fala aqui, gente, tá? Me veio 2 RNE que a gente já tá há um tempo para falar sobre, tá? Um deles é desenvolvimento de equipes, porque o que tu tá trazendo é uma coisa fundamental para saber desenvolver um time. Então, uma das características principais da formação de um time é saber quais são os talentos envolvidos. O que não apenas o que eu espero de cada um numa equipe, mas o que eu tenho de recurso para o que eu preciso dessa equipe. Então, isso aqui já é um tema para... Não precisa ser team building o nome do Areneia, pode ser desenvolvendo equipes, alguma coisa assim. Tá, então nem vou chegar e vamos trabalhar isso aqui, mas é voltada a ter essa consciência de grupo, essa consciência da organização. Olha, enfim, né? E é interessante, né, que ele faz aqui esse assessment. Você tem até uma escala, né, de falar, olha, qual é o grau de conscienciosidade dessa organização e como você pode fazer para desenvolver mais altos graus de conscienciosidade. Legal. E tudo isso porque, né, a gente está num mundo cada vez mais caótico. Isso. A gente está sem folga, né? Então, sem foco. Sem folga, sem foco, sob pressão. Se a gente não para um pouquinho para fazer a revisão do carro, se a gente não para um pouquinho para ajustar, né, a nossa coordenação e a capacidade de comunicação e colaboração em equipe,
a gente vai ficar estressado, a gente vai ter que fazer hora extra, a gente não vai cumprir prazos, a gente não vai conseguir fazer a melhor utilização dos recursos disponíveis, a gente vai trabalhar num nível subótimo, né? E essa comunicação, ela ajuda a gente a desempenhar melhor como indivíduo e principalmente como equipe. Uma coisa é um bando de pessoas trabalhando junto, outra coisa são pessoas trabalhando como equipe, que se comunica. Os resultados são muito melhores. Tá, deixa eu fechar algumas janelas que tu tá deixando, tu tá explorando muito, eu vou perdendo meus pratinhos aqui. Calma, não fique caindo. ansiosa. Então, a primeira coisa, os 2 assuntos pro ADNE, Opa, tá? então vamos lá. Primeiro, desenvolvendo equipes, que a gente tem que trazer pra cá. Até tinham pedido isso, né? O pessoal, quem tinha pedido isso pra nós era a Aline Rosa, lá no nosso canal do Instagram da Conexão IE. A Aline disse, fala mais de equipes. Tá bom, Aline, vamos falar de equipes, tá? Já vamos trazer a tua encomenda. A segunda coisa que me veio pra gente também trazer pra ADNE é um tema de aula que a gente tá montando agora, e que é o tema da nossa nova newsletter da Conexão IE, que é Hard e Soft Skills. Isso. Tá? Então, eu quero falar de competências de uma forma genérica contigo aqui, trazendo esse assunto das Hard e Soft Skills. Pronto, fecha parênteses, sem encomenda dos próximos ADNE. Tá bom. Agora, pegando um pouco desses 2 últimos livros que tu trouxe, eu acho que fica aqui uma lição geral de comunicação para a gente encerrar o nosso ADNE nesse episódio. Que, de vez em quando, a gente precisa fazer uma coisa chamada meta-análise. Que é, para tudo, o que está acontecendo agora? Né? Eu paro de falar sobre um objeto, sobre uma ideia, sobre um fato. Eu paro até mesmo de falar sobre o que eu sinto, que as pessoas estão adorando falar sobre o que sentem. Antigamente elas não gostavam. Eu paro de falar sobre os meus pedidos e expectativas e percepções da realidade. E vamos pensar um pouquinho como é que a gente está conversando aqui? Como é que está funcionando a nossa comunicação? Então, a meta-análise, ela antes era trazida nas empresas como a hora do aprendizado sobre qualquer processo que fizemos juntos ou projeto, né? E agora, me parece que ela vai ter que ser mais vezes revisitada. É no método Dialogue, né, que tem essa meta-análise, né? Isso aí, exatamente. Vamos trazer o Dialogue aqui, ó. Mais um livro em inglês, pessoal. Mais um livro em inglês, ninguém merece, né? Mas por isso que vocês têm nós aqui, gente, Isso. que a gente faz essa tradução, a gente vai conversando sobre esses assuntos todos tão fascinantes. Gostei do nosso tema hoje, gostei Eu também mesmo. gostei. Comunicação é uma coisa que a gente precisa... E o nome do episódio vai ficar Desafios da Comunicação. Porque é o que a gente está mais vivendo hoje, são esses desafios. Pronto, eu já me comuniquei que chega contigo agora, nesse momento. Então tá bom, então. Então tá, pessoal, muito obrigada a vocês que nos ouviram. Se comuniquem também, jogam Pong, né? Chamem a gente para comunicar dentro da sua empresa, né? A gente pode levar esse conteúdo aqui no formato... Né, em palestra, em workshop, em coaching executivo, em facilitação. Dança da chuva, né? A gente faz tudo. Até abraçar a árvore, se precisar, a gente abraça, tá? Então, obrigada, pessoal. Até o próximo ADNE. Isso aí.